Sejam bem-vindos à terceira aula do módulo Teoria 2.0. Os sistemas elétricos são projetados com valores e comportamentos pré-determinados para poder realizar suas respectivas funções. Como reparadores, cabe a nós realizar medições e observar o comportamento dos sistemas elétricos e, se perceber alterações, realizar a manutenção segundo conhecimentos baseados nos princípios da eletricidade. Para auxílio nessa tarefa, contamos com instrumentos capazes de nos informar a tensão, corrente e resistência dos componentes e do circuito, bem como outras informações, como veremos a seguir. Os instrumentos elétricos mais antigos que ainda se encontram nas oficinas são o ohmímetro, o amperímetro e o voltímetro, que, como o nome já propõe, medem cada grandeza individualmente. Com o auxílio da tecnologia digital, estes instrumentos podem ser reunidos em um só, como no caso do multímetro e o alicate amperímetro, e ainda mais no osciloscópio, capaz de esboçar gráficos. Nesta aula, daremos foco em apresentar os instrumentos e suas funções. Na última aula deste módulo, estaremos apresentando problemas que podem ser resolvidos com o auxílio destes. O multímetro é um instrumento versátil capaz de realizar várias leituras. Seus modelos e capacidade de trabalho são variados, por isso sempre atente na hora de adquirir um, se o modelo atenderá às suas necessidades. Neste modelo, temos um botão seletor no centro, que na imagem mostra estar selecionado o modo desligado. Também temos o visor que nos mostrará os valores lidos pelo multímetro. À esquerda, temos a escala de tensão DCV, ou seja, a tensão quando a corrente for contínua. Devemos selecionar de modo correto para realizar a leitura, caso contrário, podemos danificar o aparelho. No caso desse multímetro, a leitura varia de 200 mV a 1000 V. Como nos automóveis a tensão dos circuitos não passa de 20 V, então estaremos usando a escala de 20 para menos. Abaixo, temos a escala para medição de resistência, capaz de medir de 200 ohms a 2000 kΩ. Mais à frente, veremos como podemos estar selecionando a escala correta. A entrada destacada de azul tem a finalidade de realizar leituras com transistores, mas não são de proveito para a automotiva. Temos também uma escala para realizar a leitura de diodo. Caso o sentido esteja incorreto, aparecerá o número 1. E, se correto, o valor próximo de zero. Esta função também pode ser usada para verificar se tem continuidade em um fio, com a mesma ideia do diodo, 1 para o fio interrompido ou tende a 0 para indicar que tem continuidade. Além disso, alguns modelos são capazes de emitir um som para valores diferentes de 1. À direita da posição off, temos a escala para medir tensão ACV, ou seja, medir tensão quando a corrente for alternada, capaz de medir de 200 a 750 volts. Não utilizamos esta na automotiva, pois sabemos que trabalhamos com um circuito em que a corrente possui um só sentido. Logo abaixo, temos a escala para medição de corrente contínua, que pode medir de 200 mA até 200 mA, uma faixa de corrente muito pequena. O último valor nesta escala pode medir corrente contínua de no máximo 10 A. Esta é a escala mais usual na automotiva. A indicação HFE também serve para medição de transistores. Por fim, temos as entradas para conectar a ponta de prova. A entrada de cima só será usada quando queremos realizar medições na escala de 10 A. Conecta-se a ponta de prova vermelha nesta entrada. A entrada do meio será usada para todas as outras medições, que não seja na escala de 10 A. Conecte-se a ponta de prova vermelha nesta entrada. A entrada inferior é negativa e sempre se deve ter a ponta de prova preta nesta entrada. Neste circuito simples, podemos realizar algumas leituras com o multímetro e tirar conclusões. Por exemplo, se queremos saber a tensão que a bateria está alimentando o circuito, primeiro selecionamos a escala de 20 volts no multímetro. Em seguida, colocamos a ponta de prova preta no polo negativo e a vermelha no polo positivo.
O visor indicou que a bateria está alimentando o circuito com aproximadamente 12 volts. Para verificar se o fusível não está danificado, medimos se existe a diferença de potencial em seus dois polos. Lembre-se de que o fusível não consome tensão, pois se trata somente de um dispositivo de proteção. Logo, não deve existir diferença de potencial em seus polos. Caso contrário, este está danificado. Concluímos então que o fusível está em perfeito estado, já que o visor do multímetro indica 0 volts. Outro teste comum com o multímetro é verificar a tensão que está chegando na lâmpada. Para isto, basta colocar a ponta de prova preta no polo negativo e a ponta de prova vermelha no polo positivo da lâmpada. Neste exemplo, vemos que a lâmpada está sendo alimentada com uma tensão de 12 volts. A medição de corrente em um circuito acontece de forma diferente. Primeiramente, devemos mudar a ponta de prova vermelha caso a corrente que formos medir for maior que 200 mA. Em seguida, abrimos o circuito no ponto desejado e encostamos as pontas de provas em cada ponta na região onde interrompemos o circuito. É como se o multímetro fizesse parte do circuito. O multímetro só fará a leitura se o circuito estiver funcionando. O visor do multímetro indica que a corrente é de 3 A. A lâmpada do circuito é de 4 watts. Esta medida de potência na elétrica é a multiplicação da tensão vezes a corrente. Logo, se dividirmos a potência 4 watts pela tensão 12 volts, temos que a corrente é de 0,33 amperes. Então, concluímos que a corrente do circuito está correta. Neste exemplo, vemos que o consumo de corrente dobrou, já que o circuito conta com duas lâmpadas de 4 watts, ligadas em paralelo. O mais indicado para medir resistência de um componente ou condutor é com este a parte do circuito, mas caso isso não seja possível, certifique-se de que o circuito esteja desligado. Selecione a escala de resistência mais indicada para a leitura. No caso desta vela, a escala mais apropriada é de 20 kΩ. Em seguida, encoste as pontas de prova no pino terminal e no eletrodo central. Se a resistência for maior que a indicada na especificação da vela, significa que esta deve ser substituída. Não se engane, caso a numeração no visor seja 1, isso significa que a resistência tende a infinito, ou seja, o núcleo da vela está interrompido, não permitindo a passagem de corrente. Para verificar a resistência do cabo de vela, seguimos o mesmo princípio. Selecionamos a escala apropriada de resistência e realizamos a leitura. No caso deste cabo, a leitura foi de 5,2 kΩ. Caso apresentasse o número 1 no visor, significaria que o cabo estivesse interrompido. Os alicates amperímetro também contam com diversos modelos. Dentre eles, tem os que também fazem medições igual ao paquímetro, como este que mostramos. Sua principal vantagem é sua capacidade de medir corrente elétrica sem precisar abrir o circuito. Isto acontece graças às suas garras que conseguem captar o campo magnético que circunda o fio e realizar a leitura. À esquerda da posição OFF, temos a escala para medir corrente alternada, que faz leitura de 20 a 1000 amperes. Abaixo temos a escala para medição de tensão ACV, capaz de ler de 200 a 750 volts. Mais abaixo temos a escala para realizar a medição de tensão DCV, 200 mV a 1000 volts. Neste modelo, também temos a escala para leitura de diodo, mas diferente do multímetro mostrado, ele conta com a opção para fazer leitura de continuidade do condutor com um bip sonoro. Dando continuidade, temos a escala de resistência capaz de medir de 200 ohms a 2 megaohms. E mais acima, destacado de amarelo, se tem valores ainda maiores de resistência, 20 megaohms a 2000 megaohms. Em seus conectores, temos uma entrada para a ponta de prova vermelha para medir tensão, resistência, diodo e continuidade. A entrada do meio é para a ponta de prova negativa e da direita para conectar a ponta de prova vermelha para fazer leituras de alta resistência.
A utilização do alicate amperímetro é muito simples. Basta permitir que somente um cabo passe dentro das garras e com o circuito ligado ele irá fazer a leitura da corrente. Caso tente realizar a leitura com dois cabos, a leitura será incorreta. As demais medições ele realizará com a ponta de prova da mesma maneira que se faz com o multímetro. O osciloscópio automotivo é um instrumento capaz de esboçar gráficos das grandezas elétricas em função do tempo. Este tipo de análise permite a leitura instantânea de sinais do componente. Para exemplificar, o gráfico mostrado representa o sinal recebido pelo bico injetor, conhecido como sinal lógico ou sinal quadrado. Ele adquire este formato porque o bico injetor possui duas tensões em diferentes tempos. O sinal 12 volts é enviado para este abrir e interrompido para 0 volts quando se deseja fechá-lo. Isto acontece numa frequência de 100 milissegundos. Porém, podemos perceber que o sinal destacado de vermelho se adiantou. Com isso, chegamos ao fim desta aula. Lembre-se de que sua habilidade em realizar leitura com tais instrumentos dependerá de sua utilização no dia a dia.